O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Só até aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Vamos ler a resposta. O segundo. O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Amém? Até aqui. Curva a tua cabeça. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai. Revela, Senhor, o teu propósito, o teu querer, Pai. Fala, Espírito Santo de Deus, Pai. Quebranta cada coração agora. Eu quero te pedir, Senhor, que a paz que excede todo entendimento humano venha nas nossas vidas nessa noite, venha nos nossos corações, Pai. Desde já eu repreendo tudo aquilo que não vem do Senhor, todo pensamento que não vem do Senhor, todo sentimento que não vem do Senhor, toda alma, Senhor, angustiada nessa noite, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, que bate em retirada das nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Acampa os teus anjos aqui neste lugar, ó Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém? O que o Senhor me revelou no meu coração, que eu quero estar trazendo, é que o Senhor é a nossa luz. Amém? O Senhor é a nossa luz. É o que o salmista aqui, Davi, começa a dizer: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a nossa luz. E eu quero começar que você entenda que Ele é a luz do mundo, Ele é a tua luz, e que você vai entender essa palavra. Vamos lá? Primeira coisa que o Senhor falou para mim, João 8, capítulo 8, versículo 12, Jesus está falando assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aqui o próprio Jesus, ele está falando que ele é a luz do mundo. O começo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, o início da Bíblia, fala que o mundo havia trevas. E a primeira coisa que Deus fala sobre aquela face ali das trevas, a primeira palavra que Deus traz ao mundo, o que é? Está em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim: haja luz e houve luz. Na nossa vida tem que ter luz. Jesus, ele é a nossa luz. Jesus, ele veio ao mundo e as trevas bateram em retirada. Quando Jesus, ele chega, ele é a luz do mundo. A Bíblia termina em Apocalipse, e Apocalipse fala o quê? Que quando nós estivermos na cidade, né, maravilhosa que nós vamos morar, não haverá treva, haverá somente luz. Por quê? Porque ali Jesus está, Deus está, e aonde Ele está, não há trevas. Amém? Você crê? Amém? Vamos lá. João, capítulo 3, versículo 16. Eu quero que você leia lá na sua Bíblia. Começa no 16. A palavra diz, porque Deus, é a palavra, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E é esse versículo que eu quero que vocês entendam. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Então o que aqui a palavra está falando? O próprio Jesus está falando. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens não receberam, amaram mais as trevas do que a luz. Mas aí Jesus explica por que os homens não receberam. Por que eles amaram mais as trevas? Porque as suas obras eram más. Nós sabemos que tudo depende da luz. A fotossíntese de uma planta para acontecer precisa da luz do sol.
Uma das maiores invenções no mundo foi a energia elétrica, foi a luz. Porque a luz trouxe o quê? Os motores, a luz trouxe as fábricas, a energia trouxe luz para... Só que Jesus já era luz antes da energia ser feita. Mas que nós viemos entender a necessidade de andar como filhos da luz. A palavra diz que nós não somos mais filhos das trevas, mas agora nós somos filhos da luz, daquele que nos chamou. Mas nós devemos ser esta luz no mundo. Jesus, quando ele estava na terra, a palavra diz que ele fala assim: enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Mas ele morreu, ressuscitou, e ele enviou o Espírito Santo para nós. Hoje eu e você carregamos essa luz. Hoje eu e você representamos Cristo na terra, né? A palavra diz que nós somos sacerdote real, na geração eleita, povo escolhido. Para fazer o quê? Para tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Mas existe algo dentro de mim que tem que brilhar. E este algo é o que eu quero falar nessa noite, amém? Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5. Eu estou lendo todos os versículos que o Espírito Santo colocou no meu coração, para depois eu aplicar a palavra e você entender, amém? Mateus capítulo 5, versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estais no céu. Amém. Vamos lá. Aqui Jesus está falando que nós então somos a luz do mundo e que não pode se esconder uma cidade edificada embaixo do monte e que não pode esconder uma candeia debaixo de um alqueire. Alqueire era um cesto que guardava cereal, um cesto, como se fosse um cesto de palha. Então ele fala assim: eu não vou acender uma candeia. O que é uma candeia? E aqui começa a falar algo que o Senhor me revelou. Uma candeia, se você pesquisa lá quando você chegar na sua casa para você ver, era uma botija feita de barro, a maioria eram feitas de barro, e ela tinha dois orifícios em cima, um se colocava o azeite, e a outra saía um pavio dela. Um pavio era fios de linho que eram trançados e passado numa cera, e era feito um pavio. Esse pavio, ele era encharcado de azeite, do óleo que estava ali, daquele azeite, passado na cera, para que ele fosse aceso. E aquela candeia, então, ele era como a luz, a lâmpada. Hoje nós temos aqui as lâmpadas que clareiam o ambiente, mas naquela época não tinha lâmpada. Então, naquela época era a candeia. Então, Jesus, ele pega a simbologia da época para a gente poder entender dessa candeia, e ele fala assim: a luz que eu estou explicando é como uma candeia, que existe a botija, dentro dela existe um azeite e existe também um pavio. E aqui é que eu quero falar algumas coisas que o Espírito Santo me revelou, amém? Primeiro, essa candeia, o que significa para nós hoje essa candeia? Essa candeia muitas vezes é a nossa vida que guarda dentro de nós um azeite precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Porém, essa candeia aqui, ela teria a maneira de ser usada e a maneira dela ser colocada também. Então a palavra está falando que ele não ia pegar esta luz e ia colocar embaixo de um cesto, ou ele ia pegar essa luz e ia colocar embaixo de uma cama, né? Muitas pessoas moravam em fazenda, até hoje moram em fazenda, em lugares onde não tem energia elétrica. Então hoje tem as lamparinas, é a mesma coisa, que a pessoa põe ali, né, um combustível ali, que ele vai acender e vai clarear todo aquele lugar. Aqui Jesus está falando que ele era a luz, que nós seríamos essa candeia. Que nós seríamos essa candeia. Algo que ia clarear aonde nós entrávamos. A candeia tinha o azeite. Mas se o azeite acabasse, também a luz acabava. Nós vemos que naquela parábola, 10 virgens,
né? As 10 eram virgens, as 10 tinham as candeias. As candeias estavam acesas. Só que 5 eram prudentes e 5 eram tolas, a palavra diz. Porque 5 eram prudentes porque elas levaram a candeia acesa e também levaram mais azeite para ir substituindo, para ir colocando dentro da candeia para a luz não apagar. Para que quando o noivo chegasse, elas estivessem com as lamparinas acesas. Mas a palavra diz que 5 não levou azeite. O que eu vejo nessa parábola? Entendendo essa palavra, que nós que somos essa candeia, não podemos deixar a luz de Cristo apagar dentro de nós. Nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós, da maneira que venha resplandecer, de uma maneira que nós venhamos ser esse luzeiro na terra, de uma maneira que a luz que está dentro de nós venha tirar as trevas que estão em volta. Nós temos que ser luz aonde nós estivermos. Essa candeia, ela não podia estar rachada. Porque se essa candeia rachasse, o azeite escorria. A nossa vida não pode ter brecha. Porque se nós tivermos brecha, que significa um pecado, que significa uma ruptura, que significa então uma ruptura onde o Espírito Santo, ele se entristece e ele sai de dentro de nós. Porque o Espírito Santo, ele é santo. E ele vive dentro de nós. Só que é necessário que o nosso corpo, que a nossa vida também seja santificada por Cristo. Amém? Vocês estão entendendo a palavra? E como eu vou santificar a minha vida em Cristo? Como eu vou manter essa chama acesa? Eu mantenho essa chama acesa tendo uma íntima ligação com o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você acha que eu preciso e você precisa manter essa chama acesa? Por que nós temos que manter essa chama acesa? Por que nós temos que ser essa candeia? Por que nós temos que ser esse luzeiro? Porque muitas pessoas que estão em volta de nós não têm essa luz. Porque muitas pessoas que trabalham com nós não têm essa luz do Espírito Santo. Nós seremos o farol aonde ela vai encontrar o caminho da salvação. Nós somos esse farol. Como Cristo aqui, Ele era o caminho da salvação e Ele é o caminho da salvação. Mas eu e você hoje representamos Cristo. E nós temos que representar Cristo da maneira certa. Mas muitas pessoas hoje não brilham mais a face de Cristo. Muitas pessoas não são mais esse farol. O que é um farol? Quando o navio está lá no meio do mar, no meio de densas trevas de noite, como ele se localiza? Como ele acha o porto? Através de um farol. Se nós olharmos os aeroportos, como que o avião sabe aonde ele vai pousar? Como ele acerta a pista, se está escuro? Através das luzes. Ali tem as luzes e ali ilumina para ele saber. Esta é a função da luz, iluminar, dar direção para as pessoas, indicar o caminho. Mas o que o Espírito Santo falou para mim nesta palavra, que muitas vezes nós não estamos sendo neste mundo a luz para aqueles que estão próximos de nós. Muitas vezes a nossa luz está se apagando. Muitas vezes essa chama que estava dentro de nós, que um dia essa chama já foi tão acesa, essa chama está se apagando. Mas como ela se apaga? Quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus, então ele se afasta de mim. Então eu não brilho mais. Então as pessoas que estão em volta de mim também perdem a direção. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre esta palavra. A importância de nós permanecermos com a luz de Cristo acesa dentro de nós. Irmãos, se nós entendermos isso, nós entendemos que nós fomos chamados para isso. Nós entendemos que nós fomos chamados para ser essa luz, para ser esse guia, para ser essa bússola para a pessoa olhar e falar assim: não, eu estou vendo a irmã ali, ela está indo naquela direção. Mas ela sabe a direção, porque o Espírito Santo está nela. Então eu vou seguir ela, porque ela sabe a direção.
Muitas vezes, dentro de uma casa, uma pessoa que encontra a verdade do Evangelho. Uma pessoa, porque a palavra é a própria verdade. Uma pessoa que encontra Cristo. Uma pessoa que tem um encontro com Cristo. Ele muda toda a geração que vem atrás dele. Foi assim que nós vemos em Raabe. Raabe teve um único encontro com aquele que podia salvar toda a família dela. E ela se agarrou, ela fez um pacto, ela fez uma aliança com aquele povo. E ela foi salva. Muitas vezes eu e você somos essa única pessoa que estamos brilhando essa luz dentro da nossa casa. Irmãs, não deixe essa chama apagar. Não deixe essa chama que um dia brotou dentro do seu coração se apagar. E muitas pessoas estão dormindo espiritualmente. Estão dormindo. Elas não conseguem se manter acordada. Elas não conseguem se manter acesa. É como se fosse uma candeia que não consegue dar luz. Imagine naquela época se a candeia, ela parasse, aquele pavio que estava saindo, aquele fogo, aquele pavio se apagasse. Se aquele pavio se apagasse e ficasse só fumegando, só fumaceando, o que aconteceria? Haveria de novo trevas naquela casa. O seu pavio não pode se apagar. O Espírito Santo está falando que você ainda está acesa. Então ore ao Senhor, busque a Deus. Como você vai manter essa chama acesa? Ore, irmã. Não tem condições de um crente não orar. Um crente que não ora nunca vai permanecer aceso na presença de Deus. É necessário que você busque a face do Senhor. É necessário que você entenda a palavra de Deus. É necessário que você leia a Bíblia. Ah, você fala, irmã, eu leio a Bíblia, eu venho no culto e aqui eu leio a Bíblia. Só aqui é pouco, irmão. Você tem que ler a Bíblia na tua casa. Assim como nós nos alimentamos, todo dia você come um pão, todo dia você come seu almoço, todo dia você come seu jantar, para que você mantenha o seu corpo físico em pé. Assim é a nossa vida espiritual. Todo dia eu preciso me alimentar da palavra. Todo dia eu preciso me alimentar da comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso ter comunhão com Deus todos os dias. E o que nós estamos vendo não é isso dentro das igrejas. Nós estamos vendo pessoas que se alimentam de tudo do mundo, menos da palavra de Deus. Fracas espiritualmente, não conseguem ficar de pé, não conseguem vencer o inimigo. Pessoas oprimidas, pessoas deprimidas, angustiadas, ansiosas. Mas por quê? Porque uma candeia, o azeite tem que estar dentro da candeia. O meu azeite da minha candeia não serve para o meu marido. O meu azeite não serve para o meu filho. E muitas pessoas estão assim segurando, querendo segurar no azeite que está no outro. Cada pessoa tem que ter a sua própria vida com Deus. Cada pessoa tem que ter a sua própria vida de oração. Não tem como, irmã, se você falar assim, não, mas é que meu marido, ele ora, então eu não preciso orar. Não existe isso. Não, mas meu marido, ele já vai em todos os cultos, eu não preciso ir. Não existe isso. Tanto a salvação é individual, como essa luz para me manter acesa, essa chama dessa candeia, essa chama do Espírito é individual também. É individual. E o Senhor está requerendo isso de mim e de você, amém? Mas por que você precisa dessa chama acesa? Porque isso vai queimar tudo aquilo que é treva em volta de você. Porque essa chama acesa, ela faz com que todos os inimigos batam em retirada. Olha o que está falando nesse salmo aqui, ó. Vamos lá no segundo, no versículo 2. Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para de me dilaçarem, eles é que tropeçarão e cairão por terra. E aí Davi fala, ainda que o exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Mas por que tanta gente tem ficado abalado emocionalmente, abalado espiritualmente, fraco? Porque os inimigos estão entrando dentro das casas, porque os inimigos estão tocando sobre a vida da nossa família, porque o inimigo toca na nossa vida financeira muitas vezes, porque nós não estamos na luz, nós não estamos na verdade. A luz significa verdade. A luz remete àquilo que é verdade, porque o inimigo, ele anda nas trevas.
Mas Deus, Ele só anda na luz. Eu quero ler um outro versículo para vocês entenderem. Vamos lá, está em Efésios. Efésios, capítulo 5. Versículo 8 diz assim: porque noutro tempo éramos trevas, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque as que estão fazendo em oculto, até dizê-la é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, tem muita gente dormindo. Tem muita gente dormindo. E tem muito inimigo usando essa brecha desse sono espiritual para entrar dentro das casas. Amém? E aí a pessoa fala: irmãs, eu preciso de uma visita. Irmã, eu preciso que você vá lá em casa. Pastor, eu preciso que você vá lá em casa. Urgente. Por quê? Porque não vigiou. Porque deixou apagar a chama que estava dentro dela. Porque deixou apagar, deixou o Espírito Santo sair, porque Ele é santo, e aonde tem pecado Ele não fica. Olha o que é que essa palavra está falando. Antigamente nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Amém? O que antes nós fazíamos, as obras das trevas, mas antes, agora nós condenamos-as. Mas tem muita gente que não está condenando o pecado. Tem muita gente, o Espírito Santo falou para mim, que está conivente com o pecado dentro da casa. E este pecado que está entrando nas brechas, esses pecados que está entrando nos vãos que as pessoas estão deixando, estão enfraquecendo a família da pessoa. Mas você fala assim: mas que pecado que é, irmã? Não sei, você que vai ter que orar, que o Espírito vai revelar. Porque o Espírito Santo, Ele fala conosco. Muitas vezes Ele fala, muitas vezes é um pecado de uma ira, muitas vezes é o pecado de uma inveja, muitas vezes é o pecado de uma bebida, muitas vezes é o pecado de um filme que não se deve assistir. E aí o inimigo, ele vai entrando, e ele vai esfriando. É como se essa luz dessa candeia, ela fosse apagando aos poucos, até ela apagar completamente. Amém? Mas o Senhor quer reacender essa luz em você. O Senhor quer colocar dentro de você um azeite novo. O Senhor quer que você busque um azeite novo para a sua vida. Amém? 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 Vamos lá, Lucas, capítulo 11, versículo 33. Ele começa falando a mesma coisa do que eu li em Mateus, só que aqui o final é diferente. Ele diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe no lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que entre e veja a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vê então que a luz que há em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu esplendor. O que essa palavra está dizendo aqui? Está dizendo que a candeia do corpo são os olhos. Olha aqui, a candeia pois quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que nos cerca. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está entrando dentro do nosso coração, com aquilo que está alimentando a nossa vida.
Hoje tudo está muito fácil, tanto das crianças têm acesso às redes sociais, os jovens têm acesso às redes sociais. Por exemplo, na nossa época que nós éramos jovens, não era tão fácil assim a pessoa se deparar com um filme pornográfico, com uma cena pornográfica. Mas hoje, através das redes sociais, isso está à disposição de qualquer criança. E isso tem que ser tomado muito cuidado dentro das nossas casas. Nós temos filhos crianças, temos filhos adolescentes. Nós temos que cuidar para que os nossos filhos não sejam contaminados ainda na infância, entende? Ainda na adolescência. Olha o que ele está falando aqui. Às vezes os nossos olhos nos fazem pecar. É isso que a palavra está falando aqui. E o teu corpo então será tenebroso. Mas vem então que a luz que há em ti não seja trevas. Nós temos que ver o que está dentro de nós, o que se passa na nossa mente, o que se passa dentro do nosso coração, o que está se passando dentro do coração dos nossos filhos adolescentes. Como nós vamos descobrir isso? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Conversando, explicando, vigiando o que eles estão vendo em redes sociais. Irmãos, a nossa função como os pais é cuidar dos nossos filhos. A nossa função como pai é educar da maneira certa. É trazer eles à luz da verdade. E tirar ele de coisas que eles não podem ver. Porque eles não têm idade suficiente para entender. Porque eles não têm maturidade suficiente para entender. Irmãos, o inimigo, ele anda, a palavra diz que ele anda ao derredor. O que ele anda? Rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Então, nós temos, é como essa candeia que ela não pode ter rachadura. O que é rachadura? É uma brecha. Nós temos que tentar entender o que está acontecendo dentro das nossas casas. Nós temos que trazer a luz. Quando eu estava preparando essa palavra aqui, eu me lembrei do pintor. Quando ele estava pintando lá em casa, ele passa a massa corrida na parede e lixa. Depois ele pega uma lâmpada, bom, aqui, Ricardo aqui é acostumado a fazer pintura, ele vai entender. Ele pega uma lâmpada e ele começa a passar bem pertinho da parede. Porque a lâmpada mostra as imperfeições. A lâmpada mostra o que os olhos dele não estão vendo. Muitas vezes nós não estamos vendo. Mas se nós pedir para que Cristo venha resplandecer dentro das nossas casas, aquilo que é treva vai aparecer. Nós vamos ver. Peça para o Espírito Santo resplandecer ali na tua casa. Peça para Jesus, que é a brilhante estrela da manhã, resplandecer na tua vida. Resplandecer no teu casamento. Resplandecer nos teus filhos. Quando a brilhante estrela da manhã resplandecer na tua casa, o que está oculto vai aparecer. O que está torto vai aparecer que está torto. Para que você consiga consertar. Para que você consiga colocar o prumo de Deus ali naquele lugar. O prumo é isso, não é? O prumo é isso. Ele vem para alinhar. Mas eu só vejo o que está torto quando a luz de Jesus bate. Ali mostra. Amém? Amém? E o pavio, esse pavio que fumega, que fala, o pavio que ele sai, a chama ali dele. Muitas vezes esse pavio, ele vai sendo usado, até que ele apaga e ele fica só uma fumacinha saindo. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não rejeita esse pavio que fumega. O que é isso? O que é isso? Ainda que você esteja fraco, ainda que a sua luz esteja quase apagando, ainda que o pavio esteja só fumegando, só uma fumacinha. Fumegar significa só saindo uma fumacinha, quase se apagando. O Senhor, ele quer acender. Ali naquela época, o pavio que estava fumegando, as mulheres pegavam aquele pavio, como elas tinham vários pavios novos, ela pegava aquele pavio, jogava fora e colocava outro novo ali na candeia e acendia de novo. Mas a palavra diz que o Senhor, ele não rejeita, ou seja, ele não despreza esse pavio que fumega, ele restaura. Deus é um Deus de restauração. Amém? Deus, ele é um Deus de restauração. Você crê nisso?
Está em Mateus 12:20, que ele fala, ele não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Deus não descarta esse pavio, ele restaura. Amém? Ele restaura a nossa vida espiritual. Se você fala assim, irmãs, antigamente, nossa, eu era uma tocha, antigamente eu era um luzeiro, antigamente eu trazia tanta gente para a igreja, antigamente lá no meu serviço eu era a luz daquele lugar, eu chegava ali, eu pregava o evangelho, eu chegava ali, eu trazia as pessoas para a igreja, eu era essa luz, mas ultimamente eu ando meio apagadinha. Então o Senhor, Ele quer novamente fazer você acender, fazer você ser essa luz que brilha novamente, amém? Você crê? Isaías 60 diz, levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e nascida sobre ti a glória do Senhor, amém? Eclesiastes 9 diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, amém? Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, amém? Amém? Irmãs, a parábola da dracma perdida, aquela mulher, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Mas ela perdeu aquela e ela queria encontrar. E a parábola diz que então aquela mulher, ela acende uma candeia. Ela acende uma candeia e ela começa a procurar aquela dracma que ela perdeu. Nós sabemos que dracma era uma moedinha que às vezes ela usava no cinto, às vezes na cabeça. Ela perdeu uma, mas ela deu valor naquilo que ela perdeu. Ela acendeu a candeia e depois fala que ela varreu a casa, limpou, mas ela procurou e ela achou. E quando ela achou, ela ficou muito alegre. Sabe o que eu vejo nessa parábola, aplicando para essa palavra que Deus me deu de luz? Se ela não acendesse a candeia, ela não acharia a dracma perdida. Porque no escuro, ninguém acha nada. O Senhor está falando para você, o que você perdeu? O que você perdeu dentro da tua casa? O que você perdeu? O que você acha que você perdeu? De repente você fala, irmão, eu era tão usada nos dons. Nossa, eu orava pelas pessoas, a pessoa era curada. Irmãos, numa época, eu estava cheia da unção de Deus. Deus me usava em profecia. Irmã, naquela época, eu pregava. Onde eu ia, eu era avivada. Ah, não, mas isso não acontece mais. Porque muitas vezes nós perdemos as coisas no decorrer dos dias, no decorrer da vida, no decorrer das situações, no decorrer das vivências, das coisas, das situações que aconteceram. Mas ela acendeu a candeia. E quando ela acendeu, tudo que estava oculto veio às claras. Amém? 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 O Senhor quer acender algo dentro de você novamente. O Senhor quer que você seja esse luzeiro, como Paulo diz, que nós somos o luzeiro do mundo. O Senhor quer que nós sejamos novamente esse luzeiro lá no nosso serviço, dentro da nossa casa, dentro da igreja. O Senhor quer que nós sejamos referência. Ele quer que a pessoa olhe para você e fale assim, essa é crente. Ô, homem crente. Ah, por que você sabe que ele é crente? Ele é diferente. Existe algo nele diferente. Existe algo nessa mulher que brilha diferente, amém? Que você traga a lembrança, aquilo que você precisa tirar de dentro de você para que essa luz venha acender. Sabe, lamparina, a pessoa tem que trocar aquele azeite, aquele óleo tem que ser trocado. Porque se aquele óleo estiver antigo, não sai só luz, mas sai luz e sai fumaça também. E sai cheiro ruim também. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Nós precisamos que a nossa luz brilhe. E quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou que tem muitas pessoas que estão em volta de nós, estão esperando a direção que vai sair da nossa vida. E nós temos que ter essa direção. E a palavra do Senhor, nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não vamos achar direção se nós não estivermos firmados na palavra. Nós não vamos achar direção para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Os nossos filhos olham para nós e ele precisa ver a luz de Jesus brilhando em nós.
Ele não pode ver em nós um crente que não tem luz, mas que tem trevas dentro dele. Não, Jesus tem que brilhar em você, amém? Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu quero orar por cada pessoa que está aqui, por cada um que está assistindo pelas redes sociais. Jesus, Tu és a própria luz, Tu és a luz que veio, Senhor, e que convenceu no Senhor que nós estávamos nas trevas, Pai, e o Senhor nos comprou, com alto preço o Senhor nos comprou. Pai amado, Senhor, então eu quero Te pedir, não deixa, Senhor, o inimigo apagar essa luz que está brilhando dentro de nós. Não deixa, Senhor, as coisas desse mundo. Não deixa o pecado entrar dentro das casas, Senhor. Guarda a nossa casa, Senhor. Revista a nossa família. Revista a nossa vida com as Tuas armaduras celestiais. Pai, que não haja brecha nas nossas armaduras. Que não haja lugar para que o Espírito Santo, Senhor, que o nosso coração seja um coração puro, Pai. Que os nossos olhos sejam puros. Pai, vai tirando de dentro de nós tudo aquilo que não convém. Todo sentimento que não vem do Senhor. Todo sentimento que faz com que a nossa luz venha apagar. Todo sentimento, Senhor, que não vem do Senhor, mas que vem do reino das trevas. Que ele venha ser tirado de dentro de nós nessa noite, Pai. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, com o Teu sangue precioso nesta noite, ó Pai. Eu sei que o Teu sangue, Senhor, ele ainda tem poder. Pai, vai passando o Teu sangue em cada vida que está aqui. Pai, livra, Senhor, essa alma, Senhor. Livra essa alma, Jesus. Dê mais uma chance, Pai. Que a Tua luz venha brilhar. Pai, que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo está armando, toda a treva, Pai, que está, Senhor, agora em volta dessa pessoa, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, resplandeça. Resplandeça dentro desse coração. Pai, resplandeça dentro deste coração. Vem tirando, Senhor, todas as trevas de dentro desses lares, Pai. Ah, Senhor, brilha em cada coração, brilha em cada casa, Espírito Santo. Não deixa, Senhor, o Teu povo andar sem direção. Tu és a luz do nosso caminho, Senhor. Não deixa o Teu povo andar por caminhos escorregadios. Não deixa o Teu povo andar, Senhor, no meio das trevas. O Senhor é a própria luz. O Senhor é a luz do mundo, Pai. Clareia as nossas vidas. Clareia a nossa mente. Tira todas as trevas que está, Senhor, rondando os nossos filhos, rondando os nossos jovens, Pai. Que eles sejam libertos dessas trevas, mas que eles venham, Senhor, e aceite que eles são filhos da luz, que eles venham, Senhor, e venham viver na luz que é o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor é a própria verdade. O Senhor é a própria verdade. O Senhor é a própria luz, ó Pai. Que este coração que está aqui, que essa alma que está aqui, saiba que o Senhor tem um novo caminho para nós. O Senhor tem um novo caminho para essa vida, e é um caminho de luz. É um caminho que essa pessoa não vai tropeçar mais. É um caminho que as pedras do meio do caminho ela vai enxergar. Ah, Espírito Santo de Deus, abre os olhos. Assim como um dia o Senhor abriu os olhos de Paulo. Paulo era cego, Pai. Paulo não enxergava a verdade, mas um dia as escamas caíram dos olhos dele. Ele, Senhor, enxergou que o Senhor era a própria verdade, que o Senhor era o caminho, que o Senhor era a porta da salvação para a vida dele. Ah, Senhor, e ele foi tirado das trevas e ele foi trazido para o reino da Tua luz. Faça isso na vida do Teu filho que está aqui nessa noite. Faça isso na vida da Tua filha que está aqui nessa noite. Faça isso na vida daquele que está assistindo, Pai. Que ele venha abrir os olhos e venha entender que o Senhor o chama pelo nome nessa noite.